Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. O corpo humano é uma máquina complexa e incrível, cheia de segredos e peculiaridades. Aqui estão 30 curiosidades fascinantes sobre o corpo humano que provam que somos verdadeiras maravilhas da natureza. Mas antes, quero pedir aquele humilde like e se inscreva no canal. Isso ajuda demais a trazer mais vídeos de curiosidades. Sistema nervoso. Um enorme sistema de comunicação. O sistema nervoso humano é uma rede de comunicação incrivelmente complexa, composta por cerca de 86 bilhões de neurônios. Essas células nervosas permitem que o corpo processe informações, controle movimentos e experimente sensações. Em média, as mensagens viajam a uma velocidade de até 120 metros por segundo ao longo do sistema nervoso. Células do corpo. Uma população diversificada. Nosso corpo é uma verdadeira nação de trilhões de células. O número de células em um corpo humano é estimado em cerca de 37 trilhões, o que é aproximadamente 5.000 vezes o número de estrelas na Via Láctea. Essas células desempenham funções variadas, desde formar tecidos e órgãos até transportar oxigênio, digerir alimentos e até mesmo proteger o corpo contra invasores estranhos. Sistema cardiovascular. Uma autoestrada de sangue. O coração humano é um órgão notável. Ele bombeia sangue através de um sistema de vasos sanguíneos que, se esticados, teriam um comprimento total de cerca de 96 mil quilômetros. Isso seria suficiente para dar a volta à Terra mais de 2 vezes. O sangue transporta oxigênio e nutrientes para as células, mantendo o corpo funcionando. Pele. Uma barreira protetora. Nossa pele é o maior órgão do corpo humano e é mais do que apenas uma capa protetora. Ela é composta por cerca de 300 milhões de células da pele e é o lar de uma comunidade diversificada de micro-organismos como bactérias. Esses micro-organismos desempenham um papel importante na proteção da pele contra patógenos prejudiciais. DNA. A biblioteca da vida. O DNA é a molécula mestra da vida. Se o DNA de todas as células do corpo humano fosse desenrolado e esticado, ele chegaria a cerca de 2 vezes a distância entre a Terra e a Lua, aproximadamente 150 mil quilômetros. Isso é suficiente para viajar até a Lua e voltar. O DNA contém todas as informações necessárias para construir e manter o corpo humano, e seu código é único para cada indivíduo. Estômago. O ácido poderoso da digestão. O estômago humano produz ácido clorídrico tão poderoso que poderia corroer a maioria dos materiais, mas, surpreendentemente, ele não corrói o próprio estômago. Isso ocorre devido a uma camada protetora de muco que reveste as paredes internas do estômago, evitando que o ácido cause danos. Sistema imunológico. O exército interno. O sistema imunológico é um complexo exército interno de defesa. Ele é capaz de reconhecer e atacar invasores, como bactérias e vírus, e tem uma memória notável. Isso significa que, após um encontro inicial com um invasor, o sistema imunológico pode lembrar dele e responder mais rapidamente em encontros futuros. Ossos. São mais fortes do que aço. Nossos ossos são incrivelmente fortes. O osso mais denso do corpo é o osso do fêmur, que é mais forte do que o aço e pode suportar cargas significativas. Além disso, os ossos são capazes de se autorreparar e se regenerar ao longo da vida. Cérebro. Consumidor de energia. Apesar de representar apenas cerca de 2% do peso corporal total, o cérebro humano consome aproximadamente 20% da energia que nosso corpo produz. Ele é um órgão altamente ativo que trabalha incansavelmente para processar informações, regular funções corporais e tomar decisões. Sistema linfático. O sistema de drenagem. O sistema linfático é essencial para a eliminação de resíduos e toxinas do corpo. É composto por uma rede de vasos e gânglios linfáticos e é responsável por transportar a linfa, um líquido transparente que ajuda a remover detritos, bactérias e células mortas. O sistema linfático desempenha um papel vital na imunidade e na saúde geral. Piscar os olhos. Quase 30.000 vezes por dia. Você já se perguntou quantas vezes piscamos os olhos por dia? Em média, piscamos cerca de 15 a 20 vezes por minuto,
o que se traduz em aproximadamente 28 mil vezes por dia. Essa ação lubrifica nossos olhos e protege contra partículas estranhas. Estrutura do DNA, seu comprimento em escala astronômica. O DNA é incrivelmente pequeno, mas se todas as moléculas de DNA em um corpo humano fossem desenroladas e esticadas, elas seriam longas o suficiente para ir e voltar à Lua mais de 6.000 vezes. Isso equivale a uma distância de cerca de 4,5 bilhões de quilômetros. Cabelo e unhas. Crescimento contínuo. Você já ouviu dizer que o cabelo e as unhas continuam crescendo após a morte? Não. Isso é um mito. Na realidade, o que acontece é que o tecido da pele ao redor das unhas e do cabelo se contrai após a morte, dando a ilusão de crescimento contínuo. Estômago. Proteção contra a autodigestão. O estômago humano é o local de digestão de alimentos e é revestido por um muco protetor que evita que ele seja digerido por seu próprio ácido gástrico. Sem essa camada protetora, seu estômago poderia começar a se digerir, causando graves problemas de saúde. Sistema olfativo. Memória de cheiros. O sistema olfativo, responsável pelo sentido do olfato, é uma parte incrivelmente poderosa da memória humana. Cheiros têm a capacidade única de evocar memórias vivas e emocionais. Pesquisas mostram que as pessoas podem lembrar e reconhecer mais de 10.000 cheiros diferentes. Sistema muscular. O maior órgão do corpo. O maior órgão do corpo humano é, na verdade, o sistema muscular, que compreende cerca de 40% do peso corporal. Existem mais de 600 músculos em nosso corpo, variando em tamanho e função, desde os poderosos músculos das pernas até os pequenos músculos dos ouvidos. Comprimento do intestino delgado. Mais do que você imagina. O intestino delgado é responsável pela digestão e absorção de nutrientes. Surpreendentemente, ele tem cerca de 6 a 7 metros de comprimento. Isso é quase 20 pés de intestino compacto dentro do seu corpo. Diferença de temperatura interna e externa. Um mundo próprio. Embora a temperatura média do corpo humano seja de cerca de 37 graus, o corpo é capaz de suportar uma ampla variação de temperaturas. No entanto, variações de apenas alguns graus na temperatura corporal podem indicar problemas de saúde significativos. Impressões digitais únicas. Cada pessoa é única. Não existem duas impressões digitais iguais no mundo. As características únicas das impressões digitais de uma pessoa são formadas durante o desenvolvimento fetal e permanecem inalteradas ao longo da vida, tornando-as uma das formas mais confiáveis de identificação. Estômago. O segundo cérebro. O estômago contém uma grande quantidade de células nervosas, quase como um segundo cérebro. Isso forma o sistema nervoso entérico, que controla a digestão e funciona de forma autônoma. É por isso que sentimentos como ansiedade podem afetar o estômago. Células do corpo. Mais bactérias do que células humanas. Você pode se surpreender ao saber que tem mais bactérias em seu corpo do que células humanas. Acredita-se que as bactérias superam as células humanas em uma proporção de 10:1, mas isso não é necessariamente ruim. Muitas dessas bactérias são benéficas para a saúde. Músculos dos olhos, os mais ativos. Os músculos dos olhos são os músculos mais ativos do corpo. Eles movem os olhos mais de 100.000 vezes por dia. É um esforço constante que ocorre sem que percebamos. Sangue. Um líquido extraordinário. O sangue é um fluido surpreendente. Circula pelo corpo inteiro em cerca de 20 segundos e é composto por células sanguíneas, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas, suspensas em plasma. Além disso, o sangue é único para cada indivíduo, a menos que tenha um gêmeo idêntico. Fios de cabelo, fortes e flexíveis. Um único fio de cabelo humano pode suportar o peso de uma maçã média, cerca de 100 gramas, sem quebrar. Isso destaca a resistência surpreendente dos fios de cabelo. Sistema digestivo. Mais longo do que você pensa. O intestino delgado, uma parte do sistema digestivo, é surpreendentemente longo. Se esticado completamente, ele pode alcançar uma média de 6,5 metros de comprimento.
Olhos. Visão em cores. Os humanos são um dos poucos mamíferos que têm visão em cores. Isso se deve à presença de cones na retina que nos permitem perceber uma ampla gama de cores. Sistema esquelético. Mais de 200 ossos ao nascer. Os bebês nascem com mais de 270 ossos em seus corpos. No entanto, à medida que crescem, alguns desses ossos se fundem, resultando em um número menor de ossos no corpo adulto, cerca de 206. Sistema imunológico. Guardião da saúde. O sistema imunológico é uma complexa rede de células e órgãos que protege o corpo contra invasores. É capaz de reconhecer e combater uma ampla variedade de patógenos, mantendo-nos saudáveis. Sistema circulatório. Tubos e bombas surpreendentes. O sistema circulatório humano, composto pelo coração, artérias, veias e capilares, é incrivelmente eficiente. O coração bate cerca de 100 mil vezes por dia, o que equivale a mais de 2,5 bilhões de batimentos ao longo de uma vida. As artérias e veias transportam o sangue a uma distância estimada de mais de 96 mil quilômetros por dia. Coração. Um motor inquebrável. O coração humano bate cerca de 100 mil vezes por dia, bombeando sangue para o corpo inteiro. Em média, ele bate cerca de 2,5 bilhões de vezes ao longo de uma vida. Esse órgão incrível nunca tira férias. Enfim, pessoal, o corpo humano é uma máquina biológica surpreendente, repleta de curiosidades que nos lembram da complexidade e maravilha da natureza. Essas 30 curiosidades são apenas a ponta do iceberg, quando se trata de descobrir os segredos e maravilhas do corpo humano. Cada parte do nosso corpo é uma peça do quebra-cabeça que nos torna quem somos, e a exploração dessas curiosidades é uma jornada empolgante. Até as próximas curiosidades, pessoal!